Boa noite para todos. Que Jesus, o amigo incondicional de nossas almas, permita-nos a todos a conquista da própria paz. A doutrina espírita que todos nós sobejamente conhecemos, a doutrina que nessa casa estudamos a fundo, em profundidade, toda a obra de Allan Kardec, o Pentateuco Espírita. Toda a estrutura desta casa está calcada dentro do parâmetro da obra de Allan Kardec. Obra esta que, se estudada, valer-nos-á o maior patrimônio da história. Poderemos elencar todos os temas da atualidade, mas se estudarmos com afinco, com desejo, se estudarmos com vontade férrea de entender os meandros com os quais, no cotidiano da existência, depararmos-nos com o ensinamento mais encantador, mais fascinante, a obra de Allan Kardec. Se nós só lêssemos a obra de Allan Kardec, já valer-nos-ia o maior patrimônio do espírita. Mas é ler, reler, estudar, ler, reler, estudar, por todos os erros. Não necessitaríamos de nenhum outro livro, a não ser o desenvolvimento da mesma que foi pelo médium Francisco Cândido Xavier, único, imbatível, como luzeiro de uma nova era, o médium Francisco Cândido Xavier. Com todo respeito a todos os outros, mas é ele o porta-voz do desenvolvimento dessa doutrina, que vai capacitando-nos para e passo, em todos os instantes da existência, a encontrarmos-nos conosco em primeiro lugar. Se estudarmos a doutrina, a nossa vida melhora. Os problemas que vivem conosco melhoram. Se estivermos estudando o Livro dos Espíritos, teremos uma divisão nele em 4 outras obras fundamentais, que são o Pentateuco Espírita, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo. E para o nosso deleite, nada de novidade, porque vocês aqui estudam com maestria e beleza diante de um comandante exímio, que é o nosso Arnaldo. O Livro dos Espíritos traz para nós penetração do nosso pensamento pelos Espíritos. Toda a obra de Allan Kardec foi elaborada pergunta por pergunta. A de número 456. Os Espíritos veem tudo o que fazemos? En passant, vamos imaginar. Já pensamos nisso? Eles, os Espíritos, vamos supor que daqui a 20 anos o coronel esteja na vida espiritual. Ele ver-nos-á a todos? É o que perguntam. Tudo que nós fazemos, podem vê-lo, pois estais incessantemente rodeados por eles. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Os espíritos nobres, bons, que tutelam, que velam, que orientam, que nos encaminham, olham por nós, veem-nos nas nossas traquinices, nos nossos conflitos, nos problemas, nas dificuldades que temos, nos dissabores que carregamos na alma, mas detêm o pensamento onde lhes interessam em nos ajudar. É uma bênção entender que alguém vela por nós, que alguém dedica um pensamento a nosso favor. Nós, que às vezes não cultuamos a oração como dádiva superior da vida imortal, como alimento e higiene mental para a nossa existência, não nos apercebemos das dádivas, das bênçãos, dos problemas com os quais somos libertos sem ter consciência,
porque eles, observando-nos, detêm os olhos sobre nós e nos auxiliam, facultando-nos uma vida como Jesus veio à terra, a fim de que nós todos tivéssemos vida e vida em abundância. Allan Kardec pergunta: os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Qualquer um de nós tem pensamentos secretos. Eu não digo à minha mulher determinados pensamentos que me vai à cabeça, porque se eu disser, ela degola-me em 2 segundos. No meu caso, não porque eu sou encalhado, mas os casados. Jamais diriam à mulher: amor, estou pensando nisso. Não se diz. Pensamentos secretos são meus, são seus, são nossos, individuais. Respondem às entidades venerandas. Conhecem muitas vezes aquilo que desejaríeis ocultar a vós mesmos, nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Então nós vamos observando que eles nos conhecem. Quem é que engana a outrem? Somos nós próprios que nos enganamos. Eles observam-nos. Eles estão à nossa volta. Eles, do mais alto, de onde estiverem, olham pelo seu pupilo, observam a sua vida, analisam os seus atos. Em momento algum, se viermos aqui, o coronel jamais ficará incorporado, colocando o dedo em riste e apontando o meu defeito. Não, eles nos compreendem. Pode dizer-lhe, podem falar-lhe, mas não dizem do problema e ele também não dirá. A intimidade, os pensamentos mais secretos, eles conhecem. Entendem-nos. Entendem-nos. Compreende as nossas necessidades. Analisam-nos em profundidade como nós somos. Agora, por que é que muita vez nós fugimos de tudo e de todos, crendo que estamos... Não, nós todos precisamos recordar com Allan Kardec. Reconhece-se o cristão ou espírita pelos esforços que empreende para domar as más tendências. Somos todos nós que cá estamos, todos, indistintamente. Não há um que não esteja lutando, fazendo esforços, tentando modificar e crestar as arestas à sua volta. É a nossa condição de espíritos numa reencarnação atual, num mundo de provas e expiações. Então, portanto, é necessário darmos conta de que somos observados, somos analisados no tentame de nos auxiliar. 457A. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não o podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morta? Respondem: certamente, pois quando vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. Paulo, o apóstolo, vô-lo disse: há uma multidão que vos veem, que vos observam, vos analisam. Nós somos muito mais vigiados do que pensamos. Não obstante, detemos em nós o livre-arbítrio. Nós podemos fazer e desfazer, dispor o que quisermos. São nossas atitudes. É o nosso desejo, é a minha vontade. Eu quero, eu posso, eu mando, eu determino. Mas eles nos observam, nos analisam e depois de morto, é muito mais fácil, antes da minha mulher ou do meu marido ou da relação que eu tenha, eu escondo o problema. Ela olha para mim e diz: meu amor, o que está acontecendo com você? Você está diferente, está calada, estou ótimo. Você que é cismada, está calada. A mulher tem um feeling em que nós, os homens, ainda, muitos não o têm. Alguns já desenvolveram. Amor, o que é que você tem? Seus olhos estão diferentes. Está calada, mulher. Fica quieta.
Você não sabe o que diz, é a mesma ladainha toda vez. É que nós não queremos ser incomodados, então nós escondemos. Morreu, ela vai saber o que é que você pensa, como você pensa, o que é que você matuta na cachola a vida toda ou o dia todo. Depois de morto, ninguém esconde nada de ninguém. É interessante observar que os espíritos estão atentos, mas para auxiliar a humanidade. A finalidade da doutrina espírita é altamente consoladora, porque quando nós somos esclarecidos, há um clarão que se desenvolve nas entranhas da alma e liberta o homem das peias da ignorância. Mas é preciso que nós queiramos. Se eu não quiser, nada acontecerá. 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Como é que eles, nos observando, pensam de nós? Imaginemos que alguém, ou um guia aqui do Arnaldo, esteja olhando o Divaldinho e diga: menino, mas ele está gordo para danar, hein? Quer dizer, o que eles pensam de nós? E a confreira está magrinha demais. Vamos pensar. Isso depende. Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que vos fazem e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. Meus amigos, está claro. Pensemos um ato de segundo na rua, no trânsito, como nós estamos. Eles riem e zombam da nossa impaciência. Nós somos impacientes. Ou todo mundo é paciencioso a tal ponto que é virtuoso na paciência? Lógico que não somos. Nós estamos medrando caminhos espinhosos para adquirir a paciência. A paciência, ela foi inserida em o Evangelho segundo o Espiritismo no ano de 1864. Os espíritos, antevendo o futuro, antevendo a nossa condição de impaciência, colocam para nós um título no capítulo 9, no item 7, a paciência. Afirmam-nos, afirmam eles para nós. A caridade de dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas, mas, consequentemente, muito mais meritória, constitui-se aquela que Deus colocou ao pé de nós, as pessoas para tornarem-se instrumentos da nossa paciência. A família, meu marido, minha mulher, meus filhos, minha sogra, e etc, etc, etc. Somos nós, dentro do reduto da família, que necessitamos de ter paciência. Se não houver paciência, do que lograremos nós? Do que lograremos nós? Nós poderemos debelar uma enfermidade usando do recurso da paciência, recebendo a instrução, os passes de tratamento. Mas se não tratar o espírito imortal, de nada terá valido apenas o passe. De nada terá valido apenas uma instrução. Diz André Luiz nas obras que a ciência incha, o amor edifica. Ora, se o amor edifica, por que não o exerçamos? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontraremos: a vida é difícil, bem o sei. Se constitui de 1000 alfinetadas que acabam por nos ferir. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha que reclamar. As bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Já vimos isso? Evangelho segundo o Espiritismo. As bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Se nós fôssemos desvendar aquilo que os nossos olhos não veem, a proteção que recebemos, o auxílio que recebemos, o amparo que nós temos, o envolvimento da pleiade de espíritos dessa casa, que acorrem ao menor impulso do nosso pensamento,
ao menor impulso da nossa vontade, eles estão presentes. Agora, os que são levianos, aqueles que querem brincar conosco e que nós damos aso, damos oportunidade, abrimos um canal até no YouTube para eles brincarem conosco, e eles zombam da nossa impaciência, das traquinices que nós vivemos, dos problemas que nós fomentamos em nós próprios. Então isto, agora, por outro lado, os bons querem nos auxiliar de qualquer forma, querem nos ajudar, é o que importa. Influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Respondem as entidades venerandas ao codificador Allan Kardec. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Pão Nosso, coloca para nós, tanto para o bem quanto para o mal. Depende de onde eu colocar o meu tesouro, aí estará o meu coração. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Ou onde está o teu tesouro, também aí está o teu coração. Onde nós estamos colocando o nosso coração? Ou será que a nossa vontade ainda é como a nossa fé, bruxuleante, pequenina? Jesus estava andando certa feita e encontra um homem invisual. Agora parem um pouquinho para pensar se isso é pergunta que se faça a uma pessoa invisual. Jesus lhe pergunta: você deseja ser curado? Ao que o cego redarguiu: sim, Senhor, eu quero. Então, ser curado em nome do meu Pai. Mas, em caso contrário, o cego poderia dizer, o invisual: não, eu não quero curar. Não quero, Senhor. Sabe por quê? Na porta do templo, eu ganho muito dinheiro. Na minha casa, as mulheres vão, cozem, abatem o porco, colocam na lata, fazem o pão, fazem biscoitos, limpam a minha casa, deixam tudo em ordem. Se eu sarar, se eu curar, eu tenho que trabalhar. O cego não pensou em nada disso. Disse, sim, Senhor, eu quero. Livro dos Espíritos sobre as paixões. Allan Kardec pergunta, existe alguma paixão que seja por nós irresistível e não conseguimos modificar-na? E respondem as entidades venerandas, não. O que ocorre é que a vossa vontade sai da boca para fora, não vem das entranhas da alma. Então, nós precisamos desenvolver em nós, não é no meu marido, não é na minha mulher, sou eu que tenho que desenvolver. Minha mulher é um mundo à parte, minha mulher é uma individualidade, meu filho é uma individualidade, a empregada que trabalha comigo é uma individualidade, o meu irmão é uma individualidade. Eu tenho que dar conta de mim, como ensina Paulo, o apóstolo, dê conta da tua administração. Nós queremos salvar todos da família, esquecemos-nos de burilhar interiormente. Dona Ivone do Amaral Pereira afirmou na sua residência, no Rio de Janeiro, na rua Vasco da Gama, ao lado da Faculdade de Medicina Vasco da Gama. Briguei demasiadamente com o movimento e esqueci de me iluminar. Ela estava triste porque ela passou brigando com todos os centros e não frequentando nenhum na sua senectude, porque ela ficou intransigente. Não será o momento de nós também observar como nós estamos? Se eles nos dirigem para o bem ou para o mal, vamos deter-nos no bem. O bem é a maior fonte da vida. O mal é a ausência do bem. Então, trabalhemos na tônica do bem, porque é o bem que envolver-nos-á.
Há uma advertência em O Livro dos Médiuns, do Espírito, se não falha a memória, Dálfines, que Allan Kardec coloca para nós. Toda divergência de ideias causa a intromissão dos maus espíritos, por certo, destruindo a obra que pertence ao Cristo. Nós temos que nos unir, porque é na união que faz a força, é na chama da amizade pura que nós devemos unir os nossos pensamentos, os nossos ideais, a fim de que nós consigamos resistir aos ataques impotentes do mal, da ignorância. Por que ceder à ideia errônea dos espíritos ignorantes? Por que dar ouvidos e dar aso àquela turba de ignorantes ou espíritos atrasados? É chegado o momento de nós sabermos que a nossa vontade tem que pairar acima das vicissitudes da vida. Nós não podemos ficar abaixo. 460. Kardec pergunta: temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Respondem os espíritos: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, e é isso que vos deixa na incerteza, porque tende em vós duas ideias que se combatem. Todos nós temos. Qual é a tônica para nós nos auxiliarmos? Oração, mantermos-nos conectados. A oração, ela clareia o nosso pensamento, ela ilumina o nosso discernimento, mas nós não temos o hábito de orar. Não temos o hábito de deixar a alma cantar hosanas ao Senhor na gratidão que devemos à vida espiritual. Porque nós, todos que cá estamos, recebemos muito mais, mas muito mais, do que às vezes necessitamos. A vida tem ofertado para nós. Mas quem é que não sofre? Mas eu também tenho dificuldades. Quem é que não tem? Eu tenho um familiar doente. Quem é que não tem? Eu tenho problema com o meu amigo. Quem é que não tem? Com o cônjuge. Quem é que não tem? Todos nós temos problemas, porque o nosso mundo é um mundo de provas e expiações. Nós não estamos em um mundo de regeneração. Nós estamos em um mundo de dificuldades, onde estamos imergidos num mar de fluidos e de energias deletérias, contrárias a um processo de evolução. Então é preciso asserenarmos diante disto. Nós somos espíritos que pensamos. O pensamento pulula em toda a ordem. Vamos analisando o que é melhor para que eu faça. Qual a melhor posição para tomarmos diante da existência? 461. Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Respondem: quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente se decidir pelo bem. O fará de melhor vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Nós fomos criados para quê? Para a evolução. Então eu não posso sair à rua e ter que perguntar: Arnaldo, por favor, o que é que me diz o guia? Devo sair ou não? Devo plantar ou não? Devo colher amanhã ou não? Que dizem os espíritos: posso comprar o automóvel? Nós temos que ter o livre-arbítrio. Nós ficamos presos no passado remoto. Hoje, nós temos o estudo que liberta-nos das peias da ignorância. Nós vamos tomar o impulso do melhor pensamento que ocorrer. Imaginemos que eu acorde de manhã e digo: meu amor, vou matar a minha sogra. Ora,
Que pensamento sombrio, indelicado, de insensatez. Não é? Ou é maravilhoso? Lógico que não é maravilhoso. Se esse pensamento salta para a tua cabeça, elimina o pensamento e diz: vamos fazer uma coisa, meu bem, vamos trazer a sua mãe para morar conosco. Não dentro de casa, lógico, vamos colocá-la num cômodo à parte, a fim de que ela tenha vida própria. Não é um bom pensamento? É ótimo. Nós precisamos fazer, mas nós não. Vou fazer sociedade com fulano, diz a mulher. Não faça, não dá certo. Custa ouvir a mulher e trocar uma ideia com a mulher? Não, não custa. Nós não vivemos só. Nós vivemos numa lei de sociedade. Nós estamos vivendo com alguém que nos ama, que nos quer bem. Por que tomamos um outro caminho? Por burrice ou ignorância? Não. Porque às vezes nós queremos prevalecer. Calma. Alguém pode ter uma visão que eu não tenha. E a vida vai ganhando sentido quando nós nos auxiliamos uns aos outros. 462. Os homens de inteligência e de gênio tiram sempre as suas ideias de si mesmos? Respondem as entidades. Algumas vezes as ideias surgem de seu próprio espírito, mas frequentemente lhes são sugeridas por outros espíritos, que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. Nós temos ideias. Nós não podemos esquecer jamais que quando repousamos o corpo, nós encontramos com os nossos amigos espirituais, que nos querem bem, que nos amam, que nos incitam ao trabalho, que orientam-nos que estamos tomando um caminho perigoso, que é melhor refletir naquele posicionamento. Ora, os nossos amigos velam por nós, tratam de nos ajudar, como nós vimos, estão dispostos a oferecer uma orientação, acorrem a espíritos superiores para trazer-nos um ensinamento. Muitas vezes são eles que estão próximo a nós, e sem nós suspeitarmos, através das orações que nós pedimos, o aconselhamento vem, a orientação vem. Muitas vezes são sugeridos, muitas vezes nós nem nos apercebemos, mas tomemos o caminho do bem. Qual é o pensamento? É um pensamento harmônico? O pensamento me conduz a um parâmetro melhor de vida? Conduz. Por que é que não tomo? Allan Kardec coloca: se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo, como nos deu distinguir o dia e a noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso bem. Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a mãe toma do berço a criança, pergunta-lhe: qual de nós duas é culpada? Se não importa quem é culpado, não importa. O que importa é que eu sou a tua mãe e te vou educar, te vou auxiliar. Não importa qual de nós duas é culpada. Ora, que doutrina dá isso para nós, dentro do reduto da família? Se a menor célula da sociedade humana é a mais importante, a família. Ora, se nós temos elucidações que nos capacitam, quando eu olho para o meu filho e não tenho para com ele uma afinidade, tenho amor, mas não tenho afinidade, eu preciso então recorrer ao estudo metódico e laborioso da doutrina, que na nossa casa tem, esclarecendo que nós fomos desafetos no passado. Agora, o que importa quem fui ou quem fomos? Não importa. O que importa é que agora, ao sol alcandorado do ensinamento doutrinário de Allan Kardec, nós visualizamos que é necessário não mais andar 1000 passos, mas outros tantos 1000 passos, para reconhecer os valores
que aquele indivíduo tem e por que é que ele está na minha família, na nossa família, com que finalidade nós estamos juntos para aprender os valores nobres. 463. Disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é exato? Respondem os espíritos. Pode ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações. Acorda o Lula no Brasil, de manhã, e diz, vamos fazer um plano para saquear o brasileiro. É um bom pensamento? Não. É péssimo pensamento. Qualquer um sabe que é péssimo, qualquer um de nós. Depende, dizem os espíritos a Kardec, da natureza boa ou má do indivíduo. Ora, Chico Xavier acordava de manhã e disse, vamos construir uma casa para fulano. É excelente pensamento. Vamos, por outro lado, um outro indivíduo, não vamos mencionar, mas acorda pela manhã com outras ideias de saquear o povo, de tirar a medicação do povo, de cortar a merenda escolar. Depende da natureza do espírito encarnado. O espírito encarnado, cuja natureza ainda é inferior, o pensamento dele é sombrio. E o primeiro impulso nunca se-lo-á bom. Não é o primeiro ou o segundo, depende da natureza. Então, nós vamos aprender a nos conhecermos mutuamente. É sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações. Quando nós nos conectamos ao mundo espiritual através da oração, que é chave, sine qua non, correto, equânime, justo, se nós tivéssemos a base da oração, nós teríamos um estalo e a ideia seria a melhor para a nossa existência, para a nossa vida. Mas nós somos preguiçosos mentais para o exercício da oração. Não estamos generalizando. Muitos oram, mas é preciso ter a unção, a certeza da intervenção dos bons espíritos a nosso favor. 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Examinai-o. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. É interessante. Eu, quando estava com 19 anos para 20, fui convidado por um grupo de espíritas para conhecer uma reunião familiar. O Senhor já fazia muitos anos, eu estava entrando na doutrina para estudar. Até então, eu só beneficiava-me, porque era perturbado, e até hoje ainda o sou, mas em menor escala. Mas, naquele tempo, dava bom dia a cavalo a qualquer momento, e fui convidado. Chego à reunião, ouço o espírito dando orientações à família, esclarecimento aos problemas de ordem financeira. Não que não se possa dar, mas é preciso entender que é primeiro buscar o reino de Deus, depois todas as demais coisas vos serão dadas por acréscimo, bondade, misericórdia, bondade de Deus. Deus é maravilhoso, mas é primeiro buscar o reino de Deus. E naquela família, a conversa ela ia acalorada quando o médium recebe uma outra entidade e começa a conversar com o anfitrião. E, pela metade da conversa, ele diz ao anfitrião, devem ter conversado antes com o médium, eu imaginei, quando o espírito diz, olha, meu irmão fulano de tal, quero dizer a você que a sua filha mais velha, fulana, tirou-lhe a vida em existência pregressa devido ao dinheiro. Aquilo foi um choque na reunião. Acabamos a reunião, teve uma sopa, uma canja, e lá no dia seguinte, 4 dias depois, o senhor, o anfitrião, colocou a filha mais velha fora de casa. Por uma ideia de um espírito pseudo-sábio, um espírito vingador da moça.
criando a maior celeuma na família e o maior desajuste. Até hoje, a moça trata em psiquiatria, porque ela desorganizou-se, porque o pai morre de medo dela até hoje, da ação de um espírito. Então, examinai os bons espíritos, não aconselham senão o bem. Ele até poderia ter visto isso, mas se fosse um bom espírito, calar-se-ia, para não meter o bico onde não foi chamado. É delicado, mas se é preciso estudar a doutrina, que estudemo-la. 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para vos fazer sofrer como eles sofrem. Só por isso. Eles ficam infelizes quando você caminha melhor, quando você progride na vida. Eles ficam infelizes, eles se atormentam, eles arrancam o cabelo de sistema nervoso, porque você prolifera, você cresce, você conquista valores novos, e eles ficam infelizes, e por estarem felizes, querem induzir ao mal o seu irmão. Isso lhes diminui o sofrimento? Não, mas eles o fazem por inveja dos seres mais felizes. Inveja. Realidade, que não fujamos a ela. Então é interessante observar esses fatos. São os espíritos da codificação que vêm trazer-nos. Eles estão mostrando para nós, são infelizes. E quando nos veem melhores, é por isso que nós precisamos ter vigiai e orai, segundo orientou-nos nosso Senhor Jesus Cristo, para a nossa vida de relação, para as nossas coisas. A felicidade não precisa ser estampada no mundo afora e pelo Facebook, pelas coisas. Isto causa um transtorno em quem é invejoso, em quem é ciumento, em quem tem ideias preconcebidas contra você. A felicidade sua causa no outro um verdadeiro pandemônio, uma pândega, levando o indivíduo ao desequilíbrio máximo. Imaginemos os espíritos que nos observam, que nos veem, que nos rodeiam, que estão imiscuindo na nossa vida muito mais do que pensamos. Ah, mas então eu já estou com medo. Não, lembremos-nos de que Deus é Pai nosso que estás nos céus. É Ele que nos auxilia e que determina até onde pode o indivíduo, desde que eu tenha para com Ele, o desencarnado, uma afinidade e eu o alimente nas ideias preconcebidas, sou eu que estou dando corda para ele e o problema é meu. Quando eu não lhe der corda, ele sai da minha sintonia. Eu mudo a faixa vibratória. Evangelho segundo o Espiritismo, nós devemos pairar acima das vicissitudes, quer seja ficar acima dos problemas. Estão brigando aqui, dá meia curva, você não tem nada com o problema. Você não é salvador, não é policial, não é a GNR, não é o INEM, vaza, vai embora. Mas nós temos o instinto fomentando em nós de outrem, para que nós também entremos no problema e na briga. 465. Que espécie de sofrimentos querem fazer-nos provar? Os que decorrem de pertencer a uma ordem inferior e estar diante de Deus. Sempre de colocar-nos abaixo, sempre de denegrir a imagem. Então é preciso o pensamento do vigiai e orai. Sempre. E foi o Cristo que nos ensinou para a nossa vida diária de relação, para a nossa construção, para o aprendizado de todos nós. 466. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Por que Deus permite? Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deve progredir na ciência do infinito. E é por isso que passas pelas provas do mal até chegar ao bem. Nós somos
testados. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 27. Deus conduz o indivíduo até o momento da morte e retira-o quando melhor lhe aprouver, para ver como é que o indivíduo... Hoje nós vamos a um médico, basta que o médico diga que nós temos uma manchinha no pulmão, nós berramos igual cabrito velho, a família grita, todo mundo descontrola, nós perdemos-nos num mar imenso de ideias negativas, quando deveríamos ter o pensamento e a altivez de dizer: Senhor, vou enfrentar um problema, necessito do seu amor, envolva minha alma, refrigera o meu sentimento, Senhor. Eu careço da equipe espiritual da casa que eu frequento. Dá-me um quanto dessa energia, que eu não esmoreça, mas que eu tenha altivez, que eu encare o problema entendendo que estou sujeito, como todos nós, a passar pelas agências da dor e adquirir o passaporte que liberta-me do ramerrão das reencarnações inferiores. Mas é esse o pensamento, é a confiança em Deus acima de tudo, porque é Ele que cuida de nós. Mas nós não, nós temos um medo, um pavor, nós acreditamos que algo pior possa ocorrer conosco, quando na realidade somos nós os construtores da felicidade ou da infelicidade. Observação de Allan Kardec. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Livre arbítrio. Tenho um irmão com todo carinho, porque nós somos todos irmãos, mas é um irmão de sangue que tem a doença do alcoolismo. Eu digo a ele: Roberto, o espírito está assediando você. Ele fala: não importa, quem manda na minha vida sou eu. Não, você dá a ele a condição, ele te inspira e você aumenta e vai para a cachaça e rola a ribanceira abaixo. Mas não há o que fazer, é o livre-arbítrio, cada um fará o que quiser. As nossas leis são impotentes para cuidar de um filho. Se eu tiver um filho e trancá-lo em casa porque ele está no caminho das drogas, a justiça manda soltá-lo e prender-me, não a ele. É o livre-arbítrio que todos nós temos e o direito que cada um faz da sua vida o que melhor lhe aprouver. Então é duro nós construirmos um processo de vida tendo a nossa família problemas, mas quem é de nós que não tem problema? Todos nós os temos. 467. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Meu irmão, qualquer um de nós. Há lugares impressionantes em que vemos a pessoa envolta nesses pensamentos sombrios. Ele não me larga, esse espírito me atormenta. Ora, não larga porque você alimenta-o emocionalmente. Há um conúbio entre você e ele de pensamentos sombrios e deletérios. Há coisas que você faz que ele se compraz e você se compraz. Há uma sintonia que você o alimenta e ele te alimenta. Então é preciso que eu queira que a minha vontade seja real e não da boca para fora, como muitas vezes o é. Nós mudamos, eles não ficam junto mais de nós. 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Que queres que eles façam? Quando nada têm a fazer, abandonam o campo, não obstante espreitam um momento favorável, como o gato espreita o rato. Divaldo Pereira Franco, um homem notável, uma estrela na boca daquele homem, aos 90 anos de idade, nós tínhamos que nos curvar diante dele, porque é incrível as experiências que aquele homem tem. Contou que um espírito atormentava.
Todo momento você vendo um sujeito que anda ao pé de si, é um tormento. Certa feita, o porteiro da Mansão do Caminho telefona-lhe, dizendo que é uma criança deixada pela madrugada. Ele, Ziza, à época, vão lá para ver a criança. Ziza, como mulher, internece-se, pega a criança e eles recolhem, trazem para a casa grande da Mansão do Caminho. Recolhem e ela passa a viver na Mansão do Caminho. No dia seguinte, à noite, o espírito aparece no quarto e, tomado de muita emoção, diz: de hoje em diante, nunca mais persigo você. É inacreditável. Você acabou de recolher a minha mãe que renasceu. E emocionado às lágrimas. Diante do bem é a força maior. Diante da minha vontade, não fica um ao pé de mim. Eu não quero. Eu que mando em mim. Ah, mas o Espírito me pega, ele me vem por baixo, por cima, do lado. Mentira, é você que se compraz, é você que entra em sintonia, é você que permite, é você que dá campo, é você que o chama, é você que mentaliza. É você que prende-o a você. O que queres que eles façam quando você não dá sintonia? Eles vão embora, vão atrás de outro. Vão atrás de outro e encontram outro com a mesma sintonia e ali locupletam-se e ficam felizes e gargalham de satisfação. 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo bem, colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Resumindo, fazer o bem. Esta casa, meus amigos, tem trabalhos que todos nós poderemos nos iluminar. É trabalho. Não basta só vir tratar de um processo de perturbação, porque todos nós estamos envoltos nela. É preciso arregaçar as mangas, é preciso meter a mão no trabalho, a mão na charrua e não olhar para trás. É o trabalho que higieniza a alma, é o trabalho que purifica-nos das querelas, das contendas, das picuinhas, das brigas, das coisas mesquinhas que o homem tem, o ser humano. Não podemos mais margearmos esse espaço diminuto da ignorância, porque nós estamos prestes a rumarmos a um mundo de regeneração, prestes a encontrar consonância no bem, falar no bem, viver no bem, agir no bem, trabalhar no bem, fazer o bem a todo custo. Então, se nós temos uma oficina-escola, que é a nossa casa, por que não trabalharmos? Por que não ufanarmos pela vitória do amor? Por que não nos darmos conta, como Teresa de Calcutá, como Irmã Dulce, como Divaldo Franco, Chico Xavier, estes homens notáveis que renunciaram à vida a fim de que tivéssemos também iluminação interior diante da oportunidade que a casa nos oferece? Nós temos trabalho. Nos dias futuros que virão, necessitaremos de mais convicção, de trabalharmos mais, usando dos recursos que a nossa doutrina tem para a autoiluminação de nós próprios. Não é do outro, é a minha iluminação, é aquilo que eu preciso. Se levantarmos a mão todo mundo que tem dinheiro no milênio, que tem dinheiro na Caixa Geral de Depósitos, pode sacá-lo a hora que quiser. E nas agências do bem, quem é que o tem para orar a Deus? Senhor, necessito do seu amor. Tenho a alma dorida e cansada como viajor. Trago versos dentro da alma de uma dor imensa. Dá-me alento. Se você tem, o alento vem em seu socorro. Mas se você não tem, deve amargar para aprender a conquistar. Porque a cada um segundo as suas obras, a cada um segundo o seu plantio.
nós podemos juntos orar, fortalecermos-nos, mas as benesses a cada um segundo as suas obras. 4:7-0. Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que assim põem à prova a nossa firmeza no bem, receberão a missão de o fazer, e se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade nisso? Kardec era perspicaz. Respondem: nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é pela sua própria vontade e, consequentemente, terá de sofrer as consequências. Deus pode deixá-lo para vos fazer provar, mas jamais o ordena, e cabe a vós repeli-lo. Nenhum nasce para fazer o mal. Ninguém nasce para fazer o mal. Todos nascemos para o aperfeiçoamento da alma imortal. 4:7-1. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior, sem causa conhecida, isso decorre unicamente de uma disposição física. Você acordou de manhã e está indisposto, uma dor imensa na alma. Respondem os espíritos: é quase sempre um efeito das comunicações que, sem o saber, tiveste com os espíritos ou das relações que tiveste com ele durante o sono. Todo mundo é médium, diz Allan Kardec, todo mundo é médium. Uns mais, outros menos, uns com função da mediunidade, outros no exercício da potência para desenvolver-se e educá-la no trabalho do bem, exercendo em si próprio. Nesse caso, todos nós temos a consciência despertas. Quando eu deito o corpo na cama, deixo o corpo, fico preso nos liames que me prendem ao corpo, o perispírito relaciona-se com outros tantos. Quando temos a higiene da oração, quando temos a oração de pedidos por nós, nós temos orientações, vamos às escolas, temos reuniões na casa que nós estamos, nas dimensões onde aqui temos um imenso hospital, onde somos todos socorridos durante todo o repouso do corpo. Mas para isso é preciso crer, para isso é preciso estimular-se, para isso é preciso ter consciência desperta, através do estudo que liberta-nos, e eles auxiliam-nos. Oramos pela manhã, agradecendo toda a dádiva recebida durante o repouso do corpo. 4:7-2. Os espíritos que desejam incitar-nos ao mal, limitam-se a aproveitar as circunstâncias. Eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente a provocam, empurrando-vos, sem o perceberdes, para o objeto da vossa ambição. Por isso é que nós precisamos de vigilância em nossa vida. Ninguém vai sair, nossa, o que eu vou fazer? Por que eu estou fazendo? É preciso ter a mente desperta, a convicção de que o bem estará a nosso encargo. Onde está o pensamento? Qual é a natureza do indivíduo diante do fato? Você gosta, você se afiniza. Você não gosta, você não se afiniza. É você, o autor de tudo isso. Uma periodista norte-americana, ela afirma que admirável é o côndor que faz os ninhos nos altos picos das montanhas. Mas o que ela mais fascina, o que mais lhe chama atenção, o que mais a admira é o cisne, que entram nas águas pantanosas e saem sem macular as suas asas. Nós precisamos aprender a ser cisnes, entrar em todos os lugares. Nada é proibido, mas é preciso saber como é que você entra e como é que você sai. Se a sua afinidade está presa a tudo aquilo, é preciso vigilância redobrada. Portanto, meus amigos, a noite é soberana em todos nós.
Porque uma casa como essa, onde as paredes respiram doutrina, onde o teto respira doutrina, onde todos nós unimos-nos para entender os meandros da nossa vida, onde as aulas nas reuniões hebdomadárias são contínuas no desenvolvimento da própria capacidade do homem, por que sofremos tanto? Porque não alinhavamos os pensamentos às ondas sublimadas do amor. É necessário rendermos-nos a bênção da vida espiritual, conectarmos-nos a eles, essa pleiade amorável de entidades venerandas que acorrem ao nosso encontro, envolvendo as nossas almas. Nós estamos aqui em 500 pessoas, mas existem mais de 1.200 entidades trabalhando em uníssono para que nós volvamos para casa refeitos pela noite e pelo prazer de conviver com os emissários da paz, na alegria de os ter na grande família espírita desta casa. Paz conosco, paz com cada um de vocês, e que, graças a Deus, pela presença amorável de tantos corações queridos, que assim seja.